Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 em diante, onde nos diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve-o num livro e envia-o a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é uma descrição do Filho do Homem no meio dos 7 candeeiros. Podem sentar, queiram ter a bondade. No versículo 20 deste capítulo 1 de Apocalipse, diz que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nesta revelação apocalíptica de Jesus Cristo, enviada por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, encontramos as profecias correspondentes à dispensação da graça e à dispensação do reino. E ainda passa essa palavra profética à eternidade. Porque quando passamos aos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, isso já é eternidade, onde já está a nova Jerusalém estabelecida na terra, depois do juízo final. Essa visão apocalíptica, recordem, é uma profecia de longo alcance, dada a João Apóstolo, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo para dar testemunho de todas essas coisas.
sendo uma profecia, como diz Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3, vejamos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, por meio de quem veio a João essa profecia? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. Vem? É um livro profético, o qual está escrito em símbolos. Mas estes símbolos têm um significado. É como no Antigo Testamento, onde encontramos que Deus falou por meio dos profetas em forma simbólica em muitas ocasiões. Temos inúmeros símbolos no Antigo Testamento relacionados à vinda do Messias. Por exemplo, quando diz que sairá um broto, uma vara do tronco de Jessé, vem? Esse é um simbolismo que fala de um descendente de Jessé que vem por meio do rei Davi, o qual foi nosso amado Senhor Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá por meio da família de Davi. Agora vejam vocês como Deus usa símbolos para revelar profeticamente coisas que hão de acontecer. E por meio da palavra profética dada assim em símbolos ao povo, o que Deus fez? Deus aumentou a profecia. Por exemplo, temos em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, que Deus falou ali da semente da mulher, que feriria a semente da serpente, e a serpente a feriria na cabeça. Mas a serpente feriria a semente da mulher onde? No calcanhar. Ou seja, nos calcanhares. Mas vejam vocês a ferida que a semente da mulher faria na serpente seria na cabeça. Uma ferida mortal. E essa semente da mulher é uma profecia que fala do Messias, de Jesus Cristo, o qual na cruz do Calvário obteve essa vitória, morrendo, e estava obtendo a maior vitória, porque tomou todos os nossos pecados, se tornou pecado por nós e pagou pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado. Por isso ele dizia: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Tomou todos os nossos pecados, e como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para tirá-lo, teve que tomar todos os nossos pecados e morrer por nossos pecados. Por isso foi que ele também teve que ir ao inferno, onde pregou aos espíritos em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé, quando Noé preparava a arca. Foi e pregou, mas não pregação para salvação, mas pregação de condenação, condenando a incredulidade deles, pois não tirou nenhum dos que estavam ali no inferno, mas depois passou ao paraíso e, porquanto Cristo tomou as chaves do inferno e da morte, as tirou do diabo, saiu do inferno, passou ao paraíso, e lá no paraíso o estava esperando João Batista, seu precursor, o qual, ao chegar ao paraíso, tinha anunciado a todos que o Messias já estava na terra e, consequentemente, muito em breve chegaria ao paraíso, porque, sendo que João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para tirá-lo, tinha que morrer. Como estava representado no sacrifício do Antigo Testamento, onde tanto o Cordeiro Pascual como o bode e os demais animaizinhos de sacrifício tinham que morrer. E morriam, e assim o sangue
do bode da expiação era levado ao lugar santíssimo e aspergido sobre o propiciatório pelo sumo sacerdote, o qual com o seu dedo o aspergia 7 vezes. Tipo e figura do que o sumo sacerdote Jesus Cristo faria no lugar santíssimo do templo. Mas de que templo? Vejam, quando Cristo morreu e ressuscitou, não foi ao templo para fazer o que o sumo sacerdote fazia, levar o sangue alimaz que subiu ao céu, e no templo de Deus que está no céu, ele levou seu próprio sangue, e como sumo sacerdote esteve fazendo intercessão ali por todo este tempo, por todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Assim como o sumo sacerdote fazia intercessão no lugar santíssimo pelo Israel terreno, agora temos que saber que está o Israel terreno, que é o povo hebreu, mas a Bíblia também nos ensina que está o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial, não pode ser limpo com sangue de animaizinhos daqui da terra, porque o sangue dos animaizinhos não tira o pecado, mas que cobria o pecado do povo hebreu. O cobria, não tirava. Por isso é que não podia fazer, tornar perfeitos aos que guardavam esses rituais no Antigo Testamento. Mas veja o que nos diz o apóstolo São Paulo com relação aos sacrifícios que se efetuava lá e o sacrifício de Cristo. Diz, capítulo 9, versículo 16 em diante do livro aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, diz: onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios. Quais eram as figuras das coisas celestiais? As coisas que estavam no templo eram tipo e figura das coisas que estão no céu, as coisas celestiais. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. As coisas celestiais são purificadas com o sangue do Senhor Jesus Cristo, por um sacrifício superior ao dos animaizinhos que o povo hebreu oferecia a Deus. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ou seja, que Cristo não entrou no santuário feito de mão lá no templo que estava em Jerusalém, mas que entrou no verdadeiro, no templo de Deus que está no céu, e entrou no santuário, no lugar santíssimo, e colocou sobre o propiciatório do templo de Deus no céu, colocou sobre o propiciatório, sobre a cadeira, o assento de misericórdia, seu sangue, e se converteu numa cadeira ou trono de misericórdia. Porque enquanto há sangue no trono de intercessão, no propiciatório no céu, há misericórdia estendida para os seres humanos, assim como quando era colocado o sangue do bode da expiação no lugar santíssimo sobre o propiciatório pelo sumo sacerdote, se estendia a misericórdia de Deus para o povo hebreu. Mas recordem que tudo o que estava acontecendo no meio do povo hebreu e no templo que Deus ordenou a Moisés construir, e depois também o que Salomão construiu, e depois os que foram restaurados, encontramos que são tipo e figura do templo que está no céu. Por isso é que Cristo
não era ministro do templo terreno. Por isso não veio por meio da tribo de Levi e também não veio por meio da descendência de Arão para ser um sumo sacerdote. No entanto, Cristo é sumo sacerdote, mas de uma ordem celestial, da ordem do templo que está no céu, da ordem de Melquisedeque, porque ele é o mesmo Melquisedeque que apareceu a Abraão e deu pão e vinho, sacerdote do Deus Altíssimo do templo que está no céu. E por isso é que ele ministra onde? No templo que está no céu, como sumo sacerdote. Por isso é que nos diz, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus, para se apresentar por nós diante de Deus, pelo Israel celestial. E ao Israel celestial pertencem todos os que são da fé de Abraão. A fé em Cristo Jesus. Por meio da fé em Jesus Cristo, todos somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Abraão tem a semente segundo a carne, que é o povo hebreu, e tem a semente que é pela fé em Cristo, a semente celestial. E esses são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E vem por meio do segundo Adão e do segundo Isaac. Assim como há um segundo Adão, o qual é Jesus Cristo, há um segundo Isaac. Porque o filho prometido para Abraão segundo a carne foi Isaac, mas São Paulo nos ensina que o verdadeiro filho prometido, ou seja, a semente verdadeira de Abraão, é Cristo. Isso está em sua carta aos Gálatas, onde São Paulo nos fala abertamente sobre este mistério no capítulo 3, versículo 16, para não ler muito. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Essa é a semente que teria as bênçãos de Deus e por meio da qual todos os gentios seriam abençoados. Porque vejam, no mesmo capítulo 3, versículo 13 em diante, diz Cristo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito, do Espírito Santo, para assim obter o quê? Um novo nascimento e vir a ser uma nova criação por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim nascer de novo e pertencer a uma nova criação. Uma nova criação completamente. Porque a criação antiga que veio por meio de Adão caiu. E todo aquele que vem por meio dessa criação vem a esta terra em corpo mortal, corruptível e temporário, nasce, vive nessa terra, depois fica velho o corpo e depois morre. Porque essa primeira criação caiu. Mas agora temos o segundo Adão. E o segundo Adão nos dá a vida eterna. Por isso é que Cristo disse a Nicodemos, no capítulo 3 de São João: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Cristo, falando assim do reino dos céus a Nicodemos, está mostrando um mistério do reino de Deus, ou dos céus. Diz Nicodemos então, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Parece que Nicodemos já estava avançadinho em idade. E como estaria sua mamãe? Assim que o problema era grave para Nicodemos se tivesse que nascer de novo. Como vai ser feito isso, Jesus?
pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Pois Nicodemos, pelo que se vê, estava muito interessado em entrar no reino de Deus. E quem não? Todos queremos entrar no reino de Deus. E há uma forma para entrar no reino de Deus. Não há outra forma. Como você, para entrar na família a qual pertence, teve que nascer nessa família, por meio de seu papai e da sua mamãe. E agora, Cristo estabelece que para entrar no reino dos céus, que é a família de Deus, é preciso nascer de novo. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer, necessário vos é nascer de novo. É necessário o novo nascimento para entrar no reino de Deus e pertencer assim à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma. E isso se obtém crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. E assim se obtém o novo nascimento. A pessoa nasce como uma criança no reino de Deus. Recordam que Jesus Cristo disse, se não forem como uma criança, vocês não entrarão no reino dos céus? Vem. E as crianças, pois, nascem. E é preciso nascer no reino dos céus e começa a criança, começa como as crianças começam, nascendo de sua mamãe. Agora, aqui é nascendo da água e do Espírito. Não há outra forma para entrar no reino dos céus. Agora vejam vocês. Quando a pessoa nasce de novo, começa a ir para a pessoa o programa da nova criação a se manifestar nele. Porque o programa que tinha se manifestado era o programa da antiga criação, que vem por Adão, e viemos por meio dos nossos pais terrenos. Eles fizeram o mais que puderam, nos deram esses corpos, mas eles não podiam nos dar um corpo eterno. Portanto, recebemos esse corpo mortal, corruptível e temporário para vivermos uma temporada aqui na Terra e fazer contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo. E no programa de Jesus Cristo é que está essa bênção de nascer de novo para pertencer a essa nova raça da qual Jesus Cristo é o princípio. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus, ou seja, dessa nova criação com vida eterna. E agora, Jesus Cristo está realizando a criação de uma nova raça. Por meio do novo nascimento, começa a pessoa nessa nova raça. Essa família celestial, essa raça celestial. Não é uma raça terrena, mas celestial. É a família de Deus, a família do céu, da qual São Paulo, falando em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, nos diz, capítulo 2, versos, vamos a ver, capítulo 2 da sua carta aos Efésios de São Paulo, versículo 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, que família você pertence a receber Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados, o sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo? Pertence à família de Deus, à família celestial. Assim como quando nasceu na família terrena, pertence a essa família terrena, pela qual damos graças a Deus que nos trouxe em uma família terrena para, em seguida, fazer contato com a vida eterna e pertencer à família celestial. E isso é por meio do nascimento, pelo novo nascimento. Continua dizendo São Paulo.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Um templo santo no Senhor. Vejam, a igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico é um templo espiritual. E para quê? Diz: e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para Deus morar em Espírito Santo em cada pessoa como indivíduo e morar no meio da sua igreja como corpo místico de crentes. E agora, a promessa para todos os que nasceram na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, que é a família de Jesus Cristo, a família do céu, a promessa é que teremos um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo, um corpo eterno e glorificado. E seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, com vida eterna. Agora, Ele, por meio do novo nascimento, já nos deu um corpo teofânico da sexta dimensão chamado teofania, no qual a pessoa, se morrer fisicamente, vai viver no paraíso. Um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E para o último dia, sabe o que Cristo disse? Para o último dia, vamos ver o que Cristo disse para o último dia com relação aos crentes nele e principalmente aos que partiram. São João capítulo 6, versículo 39 a 40 diz: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando Cristo ressuscitará os crentes nele, os que o Pai lhe deu, diz que será para o último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A quem ressuscitará no último dia? Aos que creram nele e nasceram de novo, porque receberam vida eterna. E agora, se morrerem fisicamente, Cristo lhes dará um novo corpo eterno, perfeito, imortal, incorruptível, igual ao corpo de Jesus Cristo. E isso será quando? Diz que será no último dia. Também São Paulo diz em diferentes lugares, como em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, e também 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 56, diz, falando da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, diz que será a final trombeta, porque tocará a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como ressuscitarão? Incorruptíveis, ou seja, em um corpo eterno, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E para quando Cristo disse que ressuscitará os mortos em Cristo? Para o último dia. E depois que ressuscitar os mortos em Cristo, o que mais fará? Pois transformará os que estão vivos, que são crentes em Jesus Cristo, que nasceram de novo e, consequentemente, pertencem ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, a ressurreição ocorre primeiro e depois a transformação de nós, os que vivemos. Ambas as coisas são para o último dia. E agora, quando é o último dia? A Escritura nos fala do último dia e nos fala dos últimos dias. Jesus Cristo falou do último dia e nos falou da ressurreição para o último dia. Este ensinamento, Jesus Cristo, vejam vocês, já tinha dado antes de ressuscitar Lázaro. E por isso, quando esteve diante da tumba de Lázaro, e diz Marta, a irmã de Lázaro, quando Jesus diz, olhe, tirem a pedra. Jesus diz, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Jesus
tinha dito, teu irmão ressuscitará. Marta, como também Maria e Lázaro, tinham conhecimento de que Jesus Cristo realizaria a ressurreição dos crentes nele no último dia. E por isso é que Marta, muito feliz, muito contente, diz a Jesus, sim, eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia. Está em São João, capítulo 11, versículo 24, vejam. E o 23 em diante, Jesus disse, teu irmão ressuscitará. Marta disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela, Marta, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta era uma verdadeira crente de Jesus Cristo. Agora, ela cria que a ressurreição de Lázaro era para o último dia. E ela tinha razão, mas Jesus Cristo, porquanto está tomando Lázaro como exemplo, como tipo e figura do que ele fará com os crentes nele que morreram fisicamente, o está tomando para mostrar nessa ressurreição que Cristo vai efetuar com Lázaro, vai representar a ressurreição de todos os santos, que Cristo ressuscitará no último dia. Ele vai mostrar ali que ele tem o poder para fazer. Ele vai ressuscitar Lázaro e vai colocar Lázaro como tipo e figura de todos os mortos em Cristo que vão ressuscitar, porque ele é a ressurreição. Cristo é a ressurreição e a vida. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, os que estão nele não têm nenhum problema. Se seu corpo físico morrer, no último dia será ressuscitado. E se está vivo quando os mortos em Cristo ressuscitarem, pois será transformado. E então, todos os membros da nova criação, os quais começam obtendo o novo nascimento e assim obtendo o corpo teofânico da sexta dimensão, depois receberão também o corpo físico eterno e glorificado, no qual viveremos por toda a eternidade, um corpo igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Agora, vejam vocês como aqui Lázaro é tomado como tipo e figura dos que vão ressuscitar no último dia. Agora, Lázaro, para ressuscitar no último dia, sabem vocês de uma coisa? Cristo tinha que ressuscitá-lo ali. Por quê? Porque, de outra forma, Lázaro pertenceria ao grupo do Antigo Testamento. Porque Lázaro, nem Marta, nem Maria, nem São Pedro, nem nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo ainda não tinham nascido de novo. E se não tinham nascido de novo, mesmo que fossem crentes em Jesus Cristo, não pertenciam ainda ao corpo místico de Cristo. Porque se entra ao reino dos céus nascendo de novo. Agora, Lázaro tinha que ser ressuscitado para poder ressuscitar no último dia. E se Cristo não ressuscita Lázaro, o que teria acontecido com Lázaro? Pois não havia nenhum problema também. Mas não pertenceria à Igreja de Jesus Cristo. Tinha que pertencer então ao grupo do Antigo Testamento. E teria ressuscitado no tempo em que Jesus Cristo ressuscitou. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento. Mas o menor do reino dos céus, o menor do corpo místico de Cristo é maior que João Batista. E que estes profetas do Antigo Testamento. E isso por quê? Porque os do Antigo Testamento são os servos de Deus e os do Novo Testamento, o Israel Celestial, são os filhos e filhas de Deus. E o que é maior? Um filho ou um servo?
Os filhos são maiores que os servos. Portanto, o Israel terreno é o povo dos servos, e o Israel celestial é o povo dos filhos e filhas de Deus. Por isso é que o menor do reino dos céus é maior que João Batista, que foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Isso sim é grande. Uma pessoa simples que seja maior que João Batista, um profeta maior, isso sim é grande. Mas é a verdade. E Cristo disse, agora vejam vocês, o porquê qualquer pessoa simples do reino dos céus, ou seja, da igreja de Jesus Cristo do Israel Celestial, é maior que João Batista. E é o mesmo também quando diz, os profetas, até João profetizaram. Ou seja, a lei e os profetas chegaram até onde? Até João. Algumas pessoas pensam, então não haverá mais profetas. Claro que não haverá mais profetas da lei. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo é o profeta maior, o profeta de Nazaré. E os apóstolos foram profetas também, muitos deles. São Paulo foi um profeta também. Vejam as profecias deles. E a Escritura diz em Efésios de São Paulo que Deus colocou em sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vem? É em uma nova dispensação e sob um novo pacto, mas os profetas da lei já terminaram. O último foi João Batista. E o primeiro de uma nova dispensação e de um novo programa divino foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, o profeta dos profetas, porque nele estava a plenitude de Deus. E agora podemos ver que toda a Escritura que aparentemente tiver uma contradição, não há nenhuma contradição. Há uma revelação escondida aí, maior do que a pessoa pode ver à simples vista. E agora, vejam como no programa divino, Deus está construindo uma nova raça. Uma nova raça, mas expressa essa obra, Deus em uma forma tão simples que as pessoas olham esse trabalho que Deus está realizando como algo estranho e no tempo dos apóstolos chamavam que era um caminho de heresia, mas o que era uma heresia para aqueles tempos era a verdade divina no programa de uma nova criação, de uma nova raça. E quando todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, tiverem se completado no corpo místico de Cristo, então os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. Então estará sobre este planeta Terra em pé uma nova raça com corpos eternos e glorificados iguais ao Senhor Jesus Cristo. E então as palavras de Jesus Cristo que disse, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz. O grão de trigo, o filho do homem, se não morresse, e ele disse, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. E para pôr sua vida teve que tomar nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus sem pecado não podia morrer. Portanto, tomou nossos pecados, pagou por nossos pecados e depois ressuscitou. Para quê? Para produzir muito trigo. O grão de trigo, o filho do homem, se não morresse, se não caísse em terra e morresse, ele ficava sozinho. Ele continuava vivendo eternamente no corpo. Por quê? Porque não tinha pecado. Continuava vivendo. Mas ele diz, ele fica sozinho. E do que servia Jesus? Continuar vivendo sozinho? Seria uma vida muito triste para Jesus. E seria também uma ação egoísta de Jesus não dar sua vida por nós.
Porque ele sabia que ele podia dar sua vida e depois voltar a tomá-la. Eu ponho minha vida para voltar a tomá-la. E assim nos deu vida eterna para nós. E agora, se o grão de trigo cai em terra e morre, muito fruto produz. Quando você semeia um grão de trigo, nasce na forma de uma plantinha. E depois dessa plantinha começam a sair, a nascer muitos grãos de trigo. E semeou só um grão de trigo. E quando chega o momento da colheita, são muitos os grãos de trigo que você recolhe. E você diz, mas eu semeei um. Mas conforme a lei da semeadura e da colheita, semeia-se um e se recolhe certa quantidade. E se o terreno for bom e o grão de trigo que se semeou é bom, pode produzir a 100 por 1. Ou seja, o máximo. E agora o grão de trigo, Cristo foi semeado em terra e agora produzirá milhões de seres humanos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, sua. E agora, para o último dia, é que se verá todo esse fruto. Mas Cristo já esteve trabalhando nesse trabalho. Vejam, um grãozinho de trigo que se semeia nasce, e quando você o olha, o que vê é uma plantinha, mas essa plantinha é o mesmo grão de trigo que se transformou em uma plantinha para poder produzir muitos grãos de trigo. E agora, Jesus Cristo, vejam vocês, atuou neste trabalho da nova criação e do grão de trigo que vimos na terra 2000 anos atrás. Depois apareceu a igreja, a planta de trigo. Porque essa é a planta de trigo onde aparecem os grãos de trigo, produto do grão de trigo que foi semeado em terra. Por isso é que, ao crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, nascemos de novo. E nascemos na Igreja de Jesus Cristo, como parte, como membros do corpo místico de Cristo. Essa é a planta de trigo, que é a igreja onde aparecem os grãos de trigo. E, para o último dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo que partiu, os que partiram serão ressuscitados em corpos eternos, que são milhões, e nós, os que vivemos, seremos transformados, e aí teremos os muitos grãos de trigo, que aquele grão de trigo Jesus Cristo produziria. É a reprodução de Jesus Cristo, o grão de trigo, em milhões de filhos e filhas de Deus. O Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Conforme a lei da reprodução, se reproduz em milhões de grãos de trigo, em milhões de filhos e filhas de Deus. Agora vejo o trabalho tão formoso que Cristo está realizando. E agora Ele está no meio da sua igreja, de etapa em etapa, de era em era, se manifestando, e por meio dos seus mensageiros que Ele enviou, as 7 estrelas, que são 7 anjos do Filho do Homem, de Jesus Cristo, em sua igreja, que são os 7 castiçais, as 7 igrejas, aquelas 7 igrejas na Ásia Menor, que foram 7 igrejas literais ali na Ásia Menor, são tipo e figura da igreja de Jesus Cristo passando por suas diferentes etapas. Por isso é que elas têm todas as características que estariam manifestadas na igreja através do tempo, através das suas diferentes etapas pelas quais passaria. E, porquanto, na parábola do trigo e do joio, houve no campo trigo que foi semeado pelo Filho do Homem, e depois apareceu o joio. Encontramos que no meio do cristianismo também aconteceu o mesmo. Mas, para o fim do século, Cristo, na parábola do trigo e do joio de São Mateus, capítulo 13, diz que o Filho do Homem enviará seus anjos no tempo final
Para quê? Para realizar o trabalho do tempo final, onde haverá uma separação do trigo e do joio. O trigo será recolhido e colocado no celeiro de Deus. Isso é o mesmo que Cristo diz em São Mateus capítulo 24 e versículo 31, quando diz: Ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Seus escolhidos é o trigo de Deus, os filhos e filhas de Deus. E o joio, Cristo disse que eram os filhos do mal. Não podemos negar o que Cristo disse, porque se negarmos, então estaremos negando nossa fé em Cristo. E estaremos dizendo que Cristo se equivocou ao dizer que havia trigo e havia joio no campo. Agora, vejam, Cristo também, em São Mateus capítulo 15, versículo 13, disse que toda planta que não semeou meu Pai Celestial será arrancada e lançada ao fogo. Está falando do joio. Porque o joio, Cristo, na parábola do trigo e do joio, diz que quem semeou o joio é o diabo. E João Batista, pregando, disse em uma ocasião no capítulo 3, versículo 9 em diante, diz, vamos ver aqui. Aqui, João pregando, versículo 7 em diante diz: Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha no fogo que nunca se apagará. Agora vejam que tremenda mensagem tinha João Batista, ou seja, que sabia o que Cristo estaria realizando em seu programa. Agora, temos que compreender também que o trigo, o qual representa os filhos e filhas de Deus, também estão representados nas ovelhas de Cristo. E Cristo disse: minhas ovelhas, ouvem minha voz e me seguem. Por quê? Porque quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E agora, de etapa em etapa, de era em era, Cristo esteve no meio da sua igreja, ou seja, no meio desses 7 candeeiros de ouro que representam a igreja passando por suas diferentes etapas. E o que Cristo esteve fazendo? Jesus Cristo, em Espírito Santo, esteve no meio da sua igreja, chamando e juntando seus escolhidos de cada etapa e produzindo neles o novo nascimento. Por isso é que o mesmo que ocorria no dia da expiação, quando o sumo sacerdote oferecia o bode e levava o sangue do bode ao lugar santíssimo e o colocava sobre o propiciatório, o povo se arrependia dos seus pecados e o povo se afligia. E agora, vejam, em Levítico capítulo 23, onde diz: Deus, vamos ver, como diz aqui, para o dia da expiação. Capítulo 23, versículo 26 em diante diz: Disse o Senhor a Moisés: o dia 10 desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor
Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. E agora, Cristo é nossa expiação, como também Ele é nossa Páscoa. E por isso é que quando as pessoas escutam a pregação do Evangelho e chega ao profundo da sua alma, e as pessoas que têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, quando escutam a voz de Cristo as chamando, suas almas se afligem, se arrependem dos seus pecados, recebem a Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo. Vejam, o mesmo que acontecia no dia da expiação. E qualquer pessoa que não se afligir, e isso acontece quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, qualquer pessoa que não se afligir, o que acontece? Pois não se arrependeu e não recebeu Cristo como seu Salvador. Portanto, não tem vida eterna. Será cortada do povo. Seu tempo vivendo aqui na terra o perdeu. Porque do que vale ao homem se ganhar todo mundo e perder a sua alma? De nada lhe serviu viver neste planeta Terra. Deus nos enviou a viver neste planeta Terra, a este planeta Terra para fazer contato com a vida eterna, para receber Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados, o sangue de Cristo, e receber seu Espírito Santo, e assim receber o novo nascimento e entrar no programa de vida eterna. E para o último dia, temos a promessa que obteremos o corpo físico eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. Nós, os que vivemos, e também os que morreram em Cristo. E isso será para o tempo em que a trombeta final estiver soando. Essa grande voz de trombeta ou trombeta final estiver soando no último dia. E essa trombeta final, grande voz de trombeta que João escutou no dia do Senhor, que é o último dia, disse a João: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É a voz de Jesus Cristo falando à sua igreja no último dia. E agora, qual é o último dia? A Escritura nos fala dos últimos dias e Jesus também nos fala do último dia. E São Paulo, nos falando dos últimos dias em sua carta aos Hebreus, nos diz da seguinte maneira: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, por meio de quem falou no Antigo Testamento? Por meio dos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. E disse que falou por meio de quem? De Jesus Cristo, de seu Filho. Quando? Nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. Se equivocaria São Paulo ao pensar que aqueles eram os últimos dias? Não se equivocou. São Pedro também disse que aqueles eram os últimos dias. No livro dos Atos, capítulo 2, São Pedro, na primeira mensagem que prega, diz, capítulo 2, versículo 14 em diante: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Para quando diz Pedro aqui que Deus prometeu por meio do profeta Joel que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, para os últimos dias. E já ali está derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne, que tinha se arrependido e tinha recebido Cristo como seu Salvador, lavado seus pecados no sangue de Cristo. Ali estavam 120 pessoas que tinham recebido o Espírito Santo e tinham assim nascido de novo, o primeiro grupo de filhos de Deus que nasce de novo.
e são crentes em Cristo. Não se pode nascer de novo se não for um crente em nosso amado Senhor Jesus Cristo e, tendo lavado seus pecados no sangue de Cristo, é que pode nascer de novo. Agora vejam como São Pedro diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo. E está mostrando que Deus está derramando do seu Espírito Santo. Por quê? Porque começaram os últimos dias. Então, o que são os últimos dias? Segunda de Pedro, capítulo 3, nos esclarece este mistério, porque é um mistério do reino de Deus. Capítulo 3, versículo 8 de 2 de Pedro diz, e isto que diz não pode ser ignorado. Quem o ignora nunca sabe, então, o que são os últimos dias. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, dá testemunho dessa verdade. Um dia diante do Senhor para os seres humanos são 1000 anos. Quando Deus fala dos últimos dias para os seres humanos, são os últimos milênios para a raça humana. E por isso é que, quando Deus estava falando por meio de Jesus Cristo 2000 anos atrás, estava falando quando? Nos últimos dias. E ainda estamos nos últimos dias. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E o 5º milênio é o primeiro dos últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos é o primeiro dos 3 últimos milênios. Assim como os 3 últimos dias da semana são quinta-feira, sexta-feira e sábado, ou seja, o 5º dia, o 6º dia e o 7º dia, para os seres humanos, os últimos milênios são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Estes milênios, onde Deus estaria realizando um programa e estaria derramando do seu Espírito Santo. E agora, vimos o que são os últimos dias. E de Cristo até aqui já transcorreram 2000 anos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E se não acrescentarmos os anos de atraso que tem, pois já faltam muito poucos anos. Faltam 1 ano e meio, diríamos, talvez menos, mas vamos até o 2000, quando se completar 2000, pois já se completaram os 6.000 anos, e também se cumpriram os 2 primeiros últimos dias diante de Deus, que são os primeiros 2000 anos, ou primeiros 2 milênios dos 3 últimos milênios. E agora, terá atrasado a Deus seu calendário? Eu penso que não. E se não se atrasou já, faz um tempinho que estamos no último dia, para o qual Cristo disse que ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará, nós os que vivemos. Agora, em qual dos anos do último dia? Em qual dos anos do 7º milênio? Isso não sabemos, mas quando ressuscitarem os mortos em Cristo, saberemos quando, em que ano seria. Olharemos o calendário e diremos, neste ano, Deus ia ressuscitar os mortos em Cristo. Mas vejam vocês, ele disse que antes da ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós soará a trombeta final, ou grande voz de trombeta. E a grande voz de trombeta que João escutou no dia do Senhor, e o dia do Senhor é o 7º milênio. Esse é o dia do Senhor, assim como no sábado, no meio do povo hebreu sob a lei, era o dia do Senhor, o sábado, o 7º dia. E agora, o 7º milênio está representado no dia de sábado, no 7º dia da semana. E esse é o dia do Senhor, onde Cristo vem com grande voz de trombeta falando à sua igreja, neste tempo final. Assim como foi o arcanjo Gabriel a Daniel, falando e revelando todas aquelas coisas, o Espírito Santo vem à igreja, à sua igreja, para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, nos revelar todos estes mistérios do último dia, do 7º milênio, e chamar e juntar todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta,
do Evangelho do Reino, nos revelando o maior mistério de todos os mistérios, o mistério do sétimo selo que causou silêncio no céu como por meia hora. Esse é o maior mistério de todos os mistérios do reino de Deus, o reino dos céus. O mistério do sétimo selo. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem para o último dia, da qual Cristo disse que seria como relâmpago que sai do Oriente. E onde se mostra? E se mostra onde? No Ocidente. A primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, onde foi? No Oriente, ou seja, no Oriente Médio, na terra de Israel. E o povo hebreu estava esperando. Veio, mas veio de uma forma tão simples que passou despercebido. Eles esperavam um rei bem importante. E quando chegou esse rei, chegou na forma de um carpinteiro de Nazaré, humilde e simples, falando não em termos da alta sociedade, mas falando em termos de homem do campo, de árvores, de machado, falando de trigo, falando de joio, falando de peixes e todas essas coisas, falando em forma parabólica, porque abriria sua boca em parábolas e revelaria coisas ocultas desde a fundação do mundo, conforme o Salmo 78, versículo 2, por aí está aí também, São Mateus capítulo 13, versículos do 10 em diante. E agora, os discípulos dizem a Jesus, por que tu lhes falas por parábolas? Cristo lhes diz, porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é concedido. E é uma bênção e bem-aventurança grande quando a uma pessoa é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. E isso é por eleição de quem? De Deus. E agora, para o último dia, serão bem-aventurados todos os filhos e filhas de Deus, todos os escolhidos de Deus que estarão vivendo na terra. Pois Cristo diz, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Serão bem-aventuradas todas as pessoas que possam ver e receber esse anjo, porque virá dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E este mesmo anjo que foi enviado por Jesus Cristo a João, o apóstolo, com toda essa revelação apocalíptica, mas em forma simbólica, para o último dia estará na terra, no meio da igreja de Jesus Cristo. E esse é o único que pode abrir a igreja de Jesus Cristo todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim, com sua mensagem da parte de Jesus Cristo, o qual é a voz de Cristo para o último dia, essa mensagem de grande voz de trombeta estará nos abrindo todos estes mistérios. Então, sim, que vamos entender todas essas coisas. Agora, quantos de vocês sabiam que os últimos dias eram o quinto, sexto e sétimo milênio? Não sabiam, mas agora sim sabem. Algumas pessoas talvez pensavam, os últimos dias talvez sejam 2 dias, talvez sejam 3 dias de 24 horas cada um, talvez sejam 5 dias, mas vejam, São Paulo e São Pedro falaram dos últimos dias, já nos dias de Jesus Cristo, que já estavam nos últimos dias, e não podiam se equivocar. E Pedro diz, é que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para os seres humanos, já transcorreram de Cristo até aqui 2000 anos, que são somente 2 dias, 2 dias mileniais. Mas, diante de Deus, somente transcorreram quantos dias? 2 dias. Agora, quantos sabiam que o último dia era o sétimo milênio? Não sabiam, mas já sim sabem. Por quê? Porque o Espírito de Deus está se movendo no meio da sua igreja. Jesus Cristo, o Filho do Homem, está se movendo no meio da sua igreja e está nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora, vejam vocês, em Apocalipse, capítulo 4,
Versículo 1 diz: Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Onde vamos subir? Porque o convite é para subir. É que de etapa em etapa, de era em era, estivemos subindo de uma etapa a outra etapa em uma forma progressiva e ascendente. A Igreja de Jesus Cristo foi crescendo como um monte, de baixo para cima. E atualmente nos encontramos no topo ou cume do monte de Deus. E o monte de Deus é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Desse monte aqui, o rei Nabucodonosor e o profeta Daniel viram uma pedra, não cortada por mãos, que veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro. Assim como a primeira vinda de Cristo, de onde veio? Do meio do povo hebreu. No meio do povo hebreu surgiu, se cumpriu a primeira vinda de Cristo. Por quê? Porque o anjo do pacto, o anjo do Senhor, veio velado em carne humana no véu de carne chamado Jesus. Era nada menos que o Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual se fez carne e habitou no meio dos seres humanos. E aquele Verbo se fez carne e habitou no meio do povo hebreu como um dos filhos de Israel, nascido em Belém da Judéia por meio de uma virgem chamada Maria. A mulher mais privilegiada de todas, porque teve o privilégio de ter um filho por meio de criação divina. A primeira mulher. A bênção que Eva menosprezou, a recebeu Maria. Agora vejam vocês para o último dia. Quem está esperando a segunda vinda de Cristo? A Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial. E no meio de quem tem que aparecer e se cumprir a segunda vinda de Cristo? Pois no meio da sua igreja, no meio do Israel celestial. E o povo hebreu verá o cumprimento da segunda vinda de Cristo e vai dizer: este é quem nós estamos esperando. E vai ser estranho que esteja no meio dos gentios, mas isso já foi representado quando José, o irmão dos filhos de Jacó, venderam José como o povo hebreu vendeu Cristo. E depois foi colocado como segundo no trono do Egito. E agora, vejam vocês, Cristo subiu ao céu e foi colocado no trono de Deus. José tinha um nome novo também, que recebeu quando subiu ao trono. E tinha o selo do rei também. E era quem estava a cargo da administração de todos os bens do rei. E tudo isso foi para a preservação do quê? De vida, disse José. E tudo o que aconteceu a Jesus foi para quê? Para a preservação de vida eterna, para os filhos e filhas de Deus. Agora, quando o povo hebreu, lá, os irmãos de José viram José, não o conheceram no princípio. E estava vestido como gentios. Tinha roupa como gentios, sua aparência como gentios e falava o idioma dos gentios, o idioma dos egípcios. Mas era o José que eles tinham vendido. A primeira vinda de Cristo foi no meio do povo hebreu. A segunda vinda de Cristo é no meio da sua igreja, no meio dos gentios, como o relâmpago que saiu no Oriente, no meio do povo hebreu lá, que é o Oriente Médio, e se manifesta, se mostra onde? No Ocidente. O Ocidente é o continente americano que consta da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. O continente latino-americano e caribenho é
quem tem a promessa para a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Cristo esteve no meio da sua igreja todo o tempo, de era em era, como ele esteve no meio do povo hebreu todo o tempo. Mas depois se manifestou em carne humana, o Verbo se fez carne, no meio do povo hebreu, e apareceu na forma de um homem, de um profeta. E o Filho do Homem, Jesus Cristo, esteve no meio da sua igreja todo o tempo, em Espírito Santo. Para o último dia, ele terá a maior manifestação que tenha havido da parte de Jesus Cristo no meio da sua igreja. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, e estará manifestado no meio da sua igreja no último dia, nos revelando por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer, assim como, através das diferentes eras, deu a conhecer, revelou à sua igreja as coisas que deviam conhecer, em diferentes etapas pelas quais passou a Igreja de Jesus Cristo. Por exemplo, no tempo de São Paulo, revelou muitas coisas importantes e estabeleceu a Igreja de Jesus Cristo na dispensação da graça, bem estabelecida. E agora, para o último dia, Jesus Cristo, Filho do Homem, que sempre esteve no meio da sua igreja em Espírito Santo, terá a maior manifestação de todos os tempos no meio da sua igreja, para serem chamados e juntados, todos escolhidos de Deus, com a grande voz de trombeta, a voz de Jesus Cristo chamando e juntando todos os seus escolhidos. E depois os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós que vivemos seremos transformados. Agora recordem que Cristo está construindo um templo espiritual. Começou lá na terra de Israel, depois passou a Ásia Menor, depois passou a Europa, depois passou a América do Norte e agora passou a América Latina e o Caribe. Veja a trajetória do leste para o oeste, porque Cristo está construindo um templo espiritual. E o que tem a ver isto com o oeste, onde nós vivemos? Onde estava o lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu? No oeste. E estava o lugar santíssimo. E esse é o lugar mais importante do templo que Salomão construiu e do tabernáculo que Moisés construiu. Porque esse é o lugar onde estava a Arca do Pacto, e onde estava o propiciatório sobre a Arca do Pacto, e onde estava a glória de Deus manifestada sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. E no templo espiritual de Jesus Cristo, em sua construção, para este tempo final, ele estaria construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E aí é onde a manifestação plena de Jesus Cristo será realizada no meio dos latino-americanos e caribenhos. Porque está chamando e juntando latino-americanos e caribenhos e os colocando nesse templo espiritual, na parte mais importante, no lugar santíssimo. E é na parte do Ocidente, a qual pertence a América Latina e o Caribe, que Jesus Cristo cumprirá suas promessas correspondentes a este tempo final. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se encontra na era ou etapa de ouro, a etapa mais importante do corpo místico de Cristo, a etapa do lugar santíssimo do seu templo espiritual, neste tempo final, receberá as grandes bênçãos que Cristo prometeu para ela. E é no meio dos latino-americanos e caribenhos que a bênção maior de todas as bênçãos que Cristo deu à sua igreja será manifestada. Isso é na América Latina e no Caribe, assim como esteve dando grandes bênçãos de etapa em etapa em diferentes continentes, grandes despertamentos espirituais, grandes avivamentos, mas o maior de todos é para os latino-americanos e caribenhos. Mesmo que de momento não possamos compreender. Mas esse é um dos mistérios do reino dos céus.
Esse é um dos mistérios da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que a Igreja do Senhor Jesus Cristo está representada no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo é a que representa o templo de Deus que está no céu. Já não necessitamos do templo de Moisés nem o de Salomão. E o povo hebreu já não tem templo aqui na terra. Mas Cristo tem um templo e é a sua igreja. E nesse templo é onde Cristo esteve de etapa em etapa, de era em era, caminhando no meio da sua igreja, no meio das 7 etapas ou eras da sua igreja. E para este tempo final, Ele estará manifestado no meio da sua igreja. E aqui em Apocalipse, onde lemos no princípio, onde encontramos com uma vestimenta longa até os pés, do pescoço até os pés, e o encontramos com o cinto de ouro sobre seu peito. Isso representa Cristo no tempo final como juiz de toda a terra, porque tem o cinto de ouro sobre seu peito. Não em sua cintura, pois o representa como sumo sacerdote, mas para o último dia ele mudará de sumo sacerdote a juiz de toda a terra. É neste tempo final onde ele estará fazendo esse entrelace. E isso será quando ele terminar de limpar com seu sangue precioso até o último dos escolhidos de Deus, ou seja, até que o último dos escolhidos de Deus entre no corpo místico de Cristo. Disso falou São Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 em diante, quando nos disse: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que tenha entrado o quê? A plenitude dos gentios, ou seja, até que tenha entrado até o último dos escolhidos de Deus, no corpo místico de Jesus Cristo. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Este será meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Agora podemos ver que Deus não pode tratar com o povo hebreu até que tenha entrado até o último dos escolhidos de Deus no Israel celestial, ou seja, no corpo místico de Jesus Cristo. Por isso, tentaram converter o povo hebreu desde o tempo dos apóstolos até aqui, muitos bons pregadores, e não puderam. Por quê? Porque primeiro Deus tem que completar o corpo místico, a igreja de Jesus Cristo, e depois é que tratará com o povo hebreu. E agora, temos que prestar atenção na igreja de Jesus Cristo e trabalhar no meio da igreja de Jesus Cristo até que se complete o número dos escolhidos de Deus. Depois o povo hebreu verá a manifestação plena de Jesus Cristo no meio da sua igreja. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. E se não tiver visto antes disso a manifestação de Cristo em sua igreja, haverá quando tivermos um novo corpo, porque vamos estar aqui na terra de 30 a 40 dias. Antes de ir à ceia das bodas do Cordeiro. E estaremos aqui na terra com um novo corpo. E os mortos em Cristo, ao ressuscitarem, estarão com um novo corpo de 30 a 40 dias, assim como Jesus esteve 40 dias aqui na terra, aparecendo em diferentes ocasiões antes de ir ao céu. Agora, podemos ver que também os santos que ressuscitaram com Cristo, depois foram com Cristo quando ele foi raptado ou arrebatado ao céu. Assim será também para todos nós. Agora, Cristo, neste tempo final, quando terminar sua obra de intercessão no céu, a qual será quando entrar até o último dos escolhidos de Deus, e Ele está chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino neste tempo final, na América Latina e no Caribe, onde está o grosso, a quantidade maior dos escolhidos de Deus,
Já a Europa e Ásia Menor tiveram sua oportunidade, e a América do Norte também. Agora correspondeu a oportunidade no programa divino, a América Latina e ao Caribe. Essa é a bênção grande que a América Latina e o Caribe têm, onde está se materializando em seres humanos o lugar santíssimo do corpo místico de Jesus Cristo, o lugar santíssimo desse templo espiritual, porque Cristo está construindo um templo, e um templo sem lugar santíssimo para Deus morar em toda a sua plenitude nele, não é um templo para Deus. E agora, na América Latina e no Caribe é que está construindo o lugar santíssimo desse templo espiritual, da sua igreja, onde ele se manifestará em toda a sua plenitude. E onde cumprirá todas as suas promessas da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E agora, quando sair do trono de intercessão no céu, já não haverá sangue lá no céu, portanto, já não haverá mais oportunidade para as pessoas lavarem seus pecados no sangue de Cristo. E quem estiver sujo, já fica sujo, e quem estiver limpo, pois está limpo, e segue em frente com Cristo. Agora, podemos ver que estamos vivendo em um tempo muito importante. E a bênção de Cristo para este tempo final correspondeu aos latino-americanos e caribenhos. Aos latino-americanos e caribenhos é que Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas e nos abrir o entendimento, nos abrir as Escrituras para poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vejam, já sabemos o que são os últimos dias, já sabemos qual é o último dia, o sétimo milênio. E assim, gradualmente, à medida que vamos escutando a palavra de Deus, a voz de Cristo neste tempo final, vamos entendendo muitas coisas que não entendíamos antes. Vejam, já entendemos porque o menor no reino dos céus é maior que um profeta tão grande como João Batista. E também entendemos porque até João profetizar os profetas e a lei. Os profetas da dispensação da lei. Mas no Novo Testamento há profetas também. E Jesus Cristo é o maior de todos os profetas. Agora, para este tempo final, vejam, também vimos que este anjo do Senhor Jesus Cristo, vejam, no princípio lemos no capítulo 1, versículo 1, diz, bem-aventurado, capítulo 1, versículo 3, vamos ler o versículo 3, diz, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. E quem traz as palavras dessa profecia? O anjo do Senhor Jesus Cristo. E o que trazem os profetas de Deus? As profecias divinas. Este anjo do Senhor Jesus Cristo está trazendo a profecia mais abrangente que profeta algum tenha trazido. E está trazendo uma profecia que cobre desde os dias dos apóstolos até a eternidade. Porque nos leva até a eternidade no capítulo 21 e capítulo 22 do livro do Apocalipse. Por isso é que também no Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 7 diz, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem enviou? O seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que Cristo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E agora as mostra por meio do seu anjo mensageiro. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Os que guardam as palavras da profecia deste livro. Ou seja, que as palavras deste livro são profecias, palavras proféticas. E todas as profecias vêm por meio dos profetas de Deus. Este é o segundo homem que
antes de vir à terra, em um corpo de carne, ministra em espírito. O primeiro foi Jesus, e o segundo é seu anjo. Por isso é que vocês encontrarão também muitas promessas no livro do Apocalipse, onde Jesus Cristo diz: ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E serão esmiuçadas como vasos de oleiro. Assim como eu recebi do meu Pai, assim como ele recebeu do Pai, agora dá a um vencedor essa autoridade. E também diz: ao que vencer, isso estava em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 28. E também Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci, e me sentei com meu Pai em seu trono. Ou seja, que o mesmo que o Pai fez com Jesus, agora Jesus o faz com um vencedor. E qual é o trono do Pai? O trono onde Cristo se sentou quando subiu ao céu, para fazer intercessão por todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E qual é o trono de Jesus Cristo? Onde Cristo sentará o vencedor? Pois o trono de Jesus Cristo, em São Lucas capítulo 1, versículo 32, vamos ver 31 em diante. Diz o arcanjo Gabriel a Maria: conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse é o trono de Jesus Cristo, o qual o Pai lhe dará aqui na terra. E esse é o trono de Davi. E esse é o trono onde Cristo sentará com ele o vencedor, assim como o Pai deu o sentar Jesus lá no céu, no trono celestial. O mesmo que o Pai fez com Jesus, Jesus o faz com seu anjo mensageiro, que será o vencedor do tempo final. Pois diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 em diante, diz: e ao que vencer e guardar as minhas obras até quando? Até o fim. Quem estará no fim guardando as obras de Jesus Cristo será o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino. É um profeta dispensacional, por isso é que traz a revelação profética mais abrangente que profeta algum tenha trazido. E por isso é que Cristo diz que é seu anjo mensageiro e diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. É o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho de todas estas coisas que em breve deve acontecer. Ele é quem estará mostrando à igreja de Jesus Cristo todas essas coisas, estará revelando Jesus Cristo a todas as igrejas e a todos os seres humanos que vivem nessa terra. Ele não trará de si mesmo nenhuma revelação, mas a revelação de quem? De Jesus Cristo. Ele é o enviado de Jesus Cristo, e por meio da mensagem deste anjo mensageiro será que a igreja de Jesus Cristo estará obtendo conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Qualquer pessoa pode dizer: eu também posso explicar essas coisas. Qualquer pessoa pode explicar, mas o enviado é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E é o único que estará dando uma revelação clara e completa para a igreja de Jesus Cristo, para serem chamados, juntados e preparados para serem transformados neste tempo final.
Agora, este anjo não virá brigando com as pessoas, ele virá trazendo a revelação de Jesus Cristo para todos os filhos de Deus. E quem é de Deus escutará a voz de Deus. Ele não vai se preocupar porque alguém possa opinar contra ele algo e dizer alguma coisa contra ele. Ele permanecerá dando toda essa revelação de Jesus Cristo, porque na terra estarão todos os que serão transformados no último dia, os quais escutarão a voz de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro e conhecerão todas essas coisas que em breve devem acontecer. E, quando estivermos transformados, então diremos a Jesus Cristo: obrigado, Jesus Cristo, que enviaste seu anjo mensageiro para nos dar testemunho de todas essas coisas que iam acontecer. Quando olhamos no livro do Apocalipse, o Filho do Homem, com todos estes atributos, qualquer pessoa pode olhá-lo e ter uma interpretação ou um entendimento equivocado. Por exemplo, aqui, vejam, diz, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz: no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, sua cabeça e seus cabelos branco como lã branca, como a neve. Isso representa experiência, maturidade e maturidade para julgar, porque vem como juiz de toda a terra, como juízes antigos. Na Inglaterra e França e todos estes países colocavam uma peruca branca quando iam à corte, porque essa peruca branca representa autoridade, experiência, maturidade e sabedoria para julgar corretamente. E agora vejam vocês, aí o simbolismo que está sendo usado nessa vista ou visão do Filho do Homem no meio da Igreja de Jesus Cristo. E para o último dia, não é que Cristo, porquanto transcorreram 2000 anos, pôs o cabelo branco, o cabelo ficou branco. Não, ele tem seu corpo glorificado e está jovenzinho. Porque é um corpo eterno que ele tem. Quando você e eu tivermos um novo corpo, que será eterno, também não vamos ter cabelos brancos, nem rugas, nem vamos ficar velhos. Essa peruca branca ou cabelo branco é o simbolismo, representa experiência, maturidade e sabedoria para julgar como juiz de toda a terra neste tempo final. Depois o encontramos com seus olhos como chamas de fogo. Não é que os olhos de Jesus Cristo mudaram e agora o que tem são 2 chamas de fogo, não. São estes símbolos, tipo e figura dos ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das 2 oliveiras. Assim como os olhos, os 7 olhos nos 7 chifres do Cordeiro representam os 7 anjos das 7 igrejas, porque olhos representam videntes, representam profetas. São os 7 olhos que percorrem toda a terra. Durante as 7 etapas ou eras da igreja gentil e para o último dia, o Filho do Homem aparece com seus 2 olhos como chama de fogo, que são os ministérios de Moisés e Elias. Os ministérios dos seus anjos. Os ministérios correspondentes ao último dia, com os quais são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Depois encontramos também seus pés semelhantes ao latão reluzente. Bronze representa o juízo divino. E o juízo divino são os profetas de Deus.
Estes 2 pés de bronze polido são os ministérios de Moisés e Elias, de Apocalipse capítulo 11, os ministérios do juízo divino. E a sua voz como a voz de muitas águas. Vimos em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, que a voz de Cristo era também como uma grande voz de trombeta soando. Aqui temos a voz como estrondo de muitas águas, porque é a voz de todos os que pregaram o Evangelho, ungidos com o Espírito Santo, e para o último dia, essa voz estará na manifestação e vinda do Filho do Homem. Também temos que em sua destra tem 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, os quais vão ressuscitar junto com o grupo que eles tiverem em cada era e vão estar com Cristo e sob as ordens de Jesus Cristo neste último dia e pelo milênio e por toda a eternidade. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Não é que será uma espada literal, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Essa é a espada que sai da sua boca. É a palavra de Deus que sai da sua boca, como espada de 2 fios, de 2 gumes. E a boca de Deus sempre foram os profetas de Deus. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. No monte da transfiguração, seu rosto resplandeceu como o sol, onde mostrou a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Apareceram ali também Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem, os mensageiros do Filho do Homem. Os ministérios que estarão no último dia manifestados no meio da Igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Esses são os ministérios das 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4. Seu rosto resplandecendo como o sol também mostra em Malaquias capítulo 4, onde nos diz, versículo 1 ao 2 diz: certamente aquele dia vem e arderá como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Essa é a grande tribulação. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis, como bezerros libertos da estrebaria. Essa é a segunda vinda de Cristo como sol de justiça. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Ele é o nosso sol de justiça. E em sua segunda vinda ele vem como o sol de justiça resplandecendo, como foi visto no monte da transfiguração, porque ele vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores. O sol é o astro-rei, e a vinda de Jesus Cristo para o último dia é como o Rei de toda a terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso são usados estes símbolos, os quais representam Cristo ou apresentam Cristo como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Apocalipse capítulo 10, também o encontramos com seu rosto como o sol, descendo do céu, e diz: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes.
É o anjo do pacto, Jesus Cristo, descendo do céu para se manifestar na terra. Vem com seu rosto como o sol, porque vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vem com o arco-íris sobre sua cabeça ou ao redor da sua cabeça, porque vem com o pacto divino. E vem vestido de uma nuvem de glória, como ele também disse em São Mateus capítulo 24 e versículo 30, onde disse que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então se lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E agora, aqui vem com seu rosto como o sol. Porque vem como rei, e vem com seus pés como colunas de fogo, ou seja, como o bronze polido, como foi visto em Apocalipse capítulo 1. Agora, podemos ver que, desde o Antigo Testamento, estes atributos que estariam manifestados no Filho do Homem foram mencionados. E tanto a igreja gentia do Senhor Jesus Cristo verá a manifestação desses atributos do Filho do Homem, de Jesus Cristo, sendo cumpridos, como também o povo hebreu os verá manifestados. Em Oséias também nos diz que ele virá como a aurora, e também vamos ver, virá, capítulo 6 de Oséias, diz, versículo 1 ao 3. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Isso é assim para o povo hebreu. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Como a alva, onde o sol vai nascendo e vai aumentando e aumentando até que o dia é perfeito. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva tardia e temporã à terra. A chuva temporã foi a primeira vinda de Cristo, e o ensinamento da chuva temporã é o ensinamento do Evangelho da Graça. E a chuva tardia é a segunda vinda de Cristo, e o ensinamento da segunda vinda de Cristo é o ensinamento contido no Evangelho do Reino. Assim que vem com ambas chuvas para o povo hebreu, vem revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, que é o primeiro que eles vão conhecer. E depois conhecerão também o mistério do que foi a primeira vinda de Cristo. Aí estão ambas as chuvas, a temporã e a tardia. Agora vejam que para se cumprirem todas essas promessas, esses atributos que são vistos no Filho do Homem, neste tempo final, estarão manifestados, para assim, tanto a Igreja de Jesus Cristo ver esses atributos manifestados e também o povo hebreu. Nós seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem, pois estaremos escutando a voz do Filho do Homem, essa grande voz de trombeta, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando o mistério da sua vinda, o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo. E obteremos assim a fé para sermos transformados e raptados, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E depois é que corresponderá ao povo hebreu a parte onde Cristo depois se revelará ao povo hebreu. Nesta manifestação do Filho do Homem, essa manifestação no meio da sua igreja. Assim como o Evangelho da Graça nos mostrou, nos revelou a manifestação do Filho do Homem
em sua primeira vinda no meio do povo hebreu e a obra que realizou lá. E agora, no último dia, na vinda do Filho do Homem no meio da sua igreja, todo o programa que ele realizará depois será revelado ao povo hebreu. E eles então receberão a bênção de Deus. E seus pecados serão perdoados. Quando Deus tirar seus pecados de São Paulo. Por quê? Porque eles nem têm sacrifício pelo pecado. Já não tem templo, não tem o sacrifício da expiação. Portanto, seus pecados não estão cobertos. E rejeitaram o sacrifício de Cristo, que tira o pecado. Portanto, seus pecados estiveram descobertos. E por isso o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu durante estes 2000 anos aproximadamente. E Hitler, Mussolini, Stalin e inúmeros mais ditadores, por pouco exterminam o povo hebreu. Porque seus pecados não estiveram nem sequer cobertos com sangue de animaizinhos, mas estiveram descobertos. E tendo um sangue que tira os pecados, o sangue de Cristo rejeitaram. E por isso, porque o salário do pecado é a morte esteve perseguindo o povo hebreu e eles não sabem, mas o saberão. E então serão tirados seus pecados e então Deus vai confirmar o pacto ao povo hebreu, o novo pacto. O novo pacto será confirmado ao povo hebreu e então eles sim, despertarão, clamarão. E então se cumprirá neles o do dia da expiação, onde todos tinham que se afligir. E isso acontecerá com o povo hebreu, conforme Zacarias capítulo 12, onde Deus dará espírito de oração e buscarão Deus, e então eles despertarão. Eles despertarão e se cumprirá neles o que acontecia no dia da expiação, que se afligirão como se aflige uma pessoa por um filho primogênito ou unigênito. Isso se cumprirá neles, mas já se cumpriu na Igreja de Jesus Cristo e em cada membro da Igreja de Jesus Cristo, o qual se afligiu quando recebeu Cristo como seu Salvador. Agora vimos nesta descrição do Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro, que representa a Igreja de Jesus Cristo em suas 7 etapas, vimos estes atributos de Jesus Cristo, cabelo branco e sua cabeça branca, vimos seus olhos como chama de fogo, vimos seus pés como bronze polido, vimos da sua boca saindo uma espada afiada e assim por diante vimos todos estes atributos e agora vimos que não é uma espada literal, nem são os pés literais de bronze, porque então o que teríamos se tudo isso fosse literal? Teríamos um robô. Seria uma descrição de um robô, mas não. Todos são atributos que representam, tipificam as coisas que Cristo estará fazendo no último dia e a forma em que estará fazendo e os atributos que Ele estará manifestando. Agora vimos que esta visão apocalíptica do Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro é maior e gloriosa do que qualquer pessoa podia imaginar. E por isso, para o último dia, onde tem que vir o Filho do Homem? No meio da sua igreja. No meio da sua igreja, a qual esteve representada nesses 7 candeeiros durante as 7 eras da igreja gentia. Agora vimos a descrição do Filho do Homem no meio dos 7 candeeiros. E nos faltou tempo, somente vimos o mais que se pôde nessa noite, mas isso é um tema que toma para desenvolvê-lo bem e ver com clareza tudo que há aí
e todas as bênçãos que há para cada um de vocês e para mim também, tomaria cada um destes atributos uma noite para falar com todos os detalhes e assim tirar o máximo de proveito desses atributos que ele, neste tempo final, estará manifestando no meio da sua igreja. E agora vejam que é para toda a sua igreja. Por isso é que estamos em um tempo onde não podemos nos olhar através de que grupo ou a que grupo pertencemos, mas através do que Cristo ou do que Deus nos olhe, através do sangue de Jesus Cristo. E nos vemos, através do sangue de Jesus Cristo, redimidos pelo sangue de Cristo, sendo preparados para sermos transformados e raptados neste tempo final. Por isso é que Jesus Cristo disse: Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. É o anjo mensageiro de Jesus Cristo para todas as igrejas, para todos os grupos, para todo o cristianismo. E vem com uma mensagem para todos, para revelar todas essas coisas e que todos sejamos preparados e sejamos transformados neste tempo final. E ninguém quer ficar aqui na terra, porque o que vem depois da ressurreição, transformação e rapto dos escolhidos, o que vem depois é a grande tribulação. E aqui, nenhum escolhido quer ficar, nenhum filho de Deus quer ficar aqui, pois há uma festa no céu que está anunciada por milhares de anos. Chama-se a festa da ceia das bodas do Cordeiro, da qual fala o livro do Apocalipse. E são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que essa é a grande festa a qual fomos convidados. E por isso é que vamos ser vestidos de uma vestimenta nova, de um corpo novo. Porque vamos à festa mais importante. É a festa da ceia das bodas do Cordeiro. Ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve todos sejamos transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial à ceia das bodas do Cordeiro. E que permaneçamos todos unidos em amor divino, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, com amor divino e afastado sempre do mal, servindo com toda a nossa alma ao nosso Salvador e trabalhando sempre em sua obra todos os dias da nossa vida. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos. E deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião. E em frente, servindo a Cristo, porque em breve seremos transformados. E nos encontraremos nessa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. Vamos pedir por aqui a Miguel, o reverendo Miguel Bermudes Marim, que passe para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Será até uma próxima ocasião em que estarei com vocês novamente, dando testemunho dessas grandes bênçãos que Cristo tem para cada um de vocês e para mim também. Passem todos muito boa noite.